Trail, Big Trail, Custom, Street, Naked, cada moto tem um estilo, mas você sabe para que serve cada um? Qual o uso correto? Aqui nós vamos entender melhor os estilos e denominações de cada tipo de moto. Então, bora começar? Bom, começando pelo óbvio, né? Por que é importante saber o estilo de cada moto ou a denominação? Bom, quando você vai comprar uma moto é importante saber isso para saber o que você está levando. Isso mesmo, muitas vezes surge aquela pergunta, mas tal moto possui 800 cilindradas e anda só até 160 por hora, ou então tem 300 cilindradas, mas anda até 180 km por hora. Por que essas diferenças? Bom, cada moto é um estilo, cada estilo um uso. E aqui vamos entender melhor para, na hora de você adquirir sua moto, adquirir algo dentro do que vai lhe atender. E por que não começar por aquelas que crescem cada vez mais no mercado, que foi consolidado por ela, a Honda Bis, as scooters ou motonetas, isso mesmo. Muita gente faz aquela piadinha, mas Bis não é moto. Bom, se for ver, em certo ponto não está errado. A Bis é o que a gente chama de motoneta. Ela não chega a ser exatamente uma moto, ela não possui embreagem. Muitas vezes ela vem com motor pequeno de 125, 150 cilindradas, com um câmbio semi-automático ou totalmente automático. As scooters no Brasil começaram com a lendária Vespa na década de 50, 60, mas realmente se popularizaram com a Honda Bis. Essas motos são pequenas, ágeis, pensadas no dia a dia do uso urbano. Lógico, existem algumas exceções no mercado de 300, 400 cilindradas, porém, esses modelos de scooters, eles são algo mais fora da curva. Isso mesmo. Então, essas motos são muito pensadas na praticidade. Logo você vai encontrar modelos com baú abaixo do banco, carenagem que cobre completamente o pé e mesmo plataformas ao invés das tradicionais pedaleiras. Ou seja, são motos realmente para rodar dentro da cidade com o máximo de conforto e proteção. Continuando no uso urbano, nós temos as famosas Street, isso mesmo, aquela CG de coiote, a Honda Twister Braba, a Phaser 150 ou 250. Isso mesmo, são os modelos de motos pensadas no dia a dia do uso urbano. Câmbio manual, a tradicional marcha no pé, freio traseiro ainda no pé. Então são designs de moto. Normalmente essas motos costumam ser, vamos dizer, entre aspas, miniaturas das suas irmãs Naked, né, de alta cilindrada. São motos muito boas, muito bacanas para o dia a dia urbano. O seu foco está no equilíbrio de consumo de combustível e oferecer um bom conforto e potência. Não que impeça essas motos de rodar na pista, mas não são a melhor escolha. E aí agora vamos para aquela que é o sonho de muita gente. Super Sport ou Speed. No Brasil ganhou um apelido de Jaspion, né? Por causa daquela carenagem. Parece uma moto do Jaspion, uma moto de Power Ranger, como muita gente diz. Eu considero essas motos muito bonitas. Inclusive, alguns modelos dessa categoria conseguem oferecer algum conforto para viajar. Mas o foco dessas motos é serem aerodinâmicas e potentes para alcançarem as maiores velocidades possíveis. Tanto que não é incomum ver motos dessa categoria de 600 cilindradas, 700 cilindradas, alcançando velocidades de mais de 250, 260 km por hora. Obviamente, são motores mais giradores, motores que vão girar a 11, 12 mil rotações. Os tradicionais 4 cilindros, existem algumas exceções V2, que são os casos das Ducatis, mas tradicionalmente são motos acima das 600 cilindradas. Existem os modelos de 300, 250 cilindradas, como a Ninja 300 ou a CBX 250. Que são algumas exceções desse tipo de modelo, mas são motos interessantes principalmente para se começar. Bom, esses modelos com certeza são muito bons para pistas, mas você vai conseguir tirar todo o proveito da potência deles com o máximo de segurança, obviamente dentro de circuitos.
O mais famoso, o que mais marcou época desse estilo, foi a Suzuki Hayabusa. Ao meu ver, o melhor ponto de equilíbrio entre uma Speed e uma moto boa para viagem em termos de conforto. Agora vamos àquela que lembra todo mundo do Hornetão, XJ6, a moto da ostentação, as Naked. Essas motos basicamente são motos Speed que perderam sua carenagem e ganharam um guidão mais alto. Elas possuem uma posição um pouco mais elevada de pilotagem para o guidão, elas não são tão aerodinâmicas, lembram um pouco mais as motos street, mas seu foco é a pista, as estradas, então pode não ser tão interessante utilizar no dia a dia na cidade. Óbvio, sempre vai ter quem, eu utilizo a minha, eu não tenho problemas, mas como uma moto de cilindrada maior, normalmente você vai ter alguns problemas de aquecimento de motor no antepara da cidade, você não vai estar usando a melhor faixa de torque desses motores, que normalmente é nas rotações mais altas, ou seja, são motos muito interessantes para quem quer pegar a pista, para quem gosta de velocidade, de andar em circuito, um track day, ou mesmo para quem gosta de viajar. E aí, vamos ao próximo, que é o mundo oposto dessas motos, as Trail ou Dual Propulse, né? O que são a Trail ou Dual Propulse? Basicamente, a Dual Propulse é uma moto trail com pneu misto. Ela pode ser utilizada tanto na cidade quanto na estrada, mas normalmente o foco dessas motos é no off-road. Você possui motos que são para uso misto, como é o caso da Himalayan, XTZ, XRE, e você possui motos, por exemplo, como a CRF, que são totalmente focadas no uso em trilha, o que não impede de você usar, por exemplo, uma XRE na trilha, como muita gente o faz. Normalmente essas motos possuem os mesmos motores das suas irmãs Street, mas com uma relação de marchas mais curtas que favorece o torque. Não impede de serem motos para viagem, obviamente, como tem muita gente que viaja de XTZ, que viaja de Himalayan. Porém, o seu foco não são as altas velocidades. Seu foco é manter uma boa velocidade de cruzeiro. Obviamente, muita gente gosta dessas motos para o uso urbano, visto que no Brasil temos locais onde o asfalto parece um passeio na lua de tanto buraco. Mas nada impede de uma moto que você usa na cidade com um pneu misto pegar uma terrinha de vez em quando. Obviamente, não dá para fazer nada muito radical. E aí entramos na Big Trail. A Big Trail é a versão gigante das Trail. Isso mesmo, são as motos de aventura, né? São as motos baseadas nas tradicionais motos dos rallies, como o Paris-Dakar. As mais famosas desse estilo são a família GS da BMW, Teneré da Yamaha e a Tiger da Triumph. Bom, essas motos são grandes, elas são excelentes para viajar na pista e são muito boas para andar na terra. Na terra, desde que não seja nada muito radical, não dá para fazer um motocross ou uma trilha muito agressiva com esse tipo de moto, uma trilha muito radical, mas dá para encarar muita coisa. Talvez a maior desvantagem dela em relação às suas irmãs menores seja o seu peso, que é compensado pela alta tecnologia embarcada e conforto para a viagem, tanto para quem dirige quanto para o garupa. E falando em viagem, elas que são as rainhas das estradas, aquelas que todo mundo que curte Born to be Wild costuma gostar. Cruisers ou Custom, isso mesmo, o segmento que é conhecido no Brasil como Custom é o segmento das Cruisers. A moto Custom seria aquela customizada, né? Aquela que passou por customização fora do Brasil. Mas aqui tradicionalmente se chamam as Cruisers de Custom. É aquela moto que quando você para no posto, o cara te pergunta: é uma Harley Davidson? Ou então é uma Shadow? As Cruisers e Customs são pensadas para viagens muito longas, com muito conforto e de preferência no asfalto. Lógico que vai ter gente que fala assim: ah, mas eu andei na terra com a minha Custom. Eu já andei na terra com a Mirage que eu tive, mas confesso, foi uma experiência assim extremamente desconfortável. Afinal, a moto não tá no ambiente dela. E essas motos são excelentes para quem quer pegar a pista com estabilidade,
uma boa velocidade de cruzeiro, aí entre 110 e 120 por hora. Normalmente, o foco dessas motos é viajar com conforto. Claro, e existem, como todas as motos, os estilos. Alguns que geram, inclusive, uma certa discussão na comunidade, né? Por quê? Nós temos as Classic Cruiser e as Modern Cruiser. As Classic Cruiser são aquelas motos que seguem aquele estilo clássico ou retrô dos anos 50, 60, 70, farol redondo, muito cromado, muitas vezes um motorzão V2, monocilindro, às vezes até 2 cilindros em linha, como é o caso de algumas montadoras inglesas. Bom, essas motos são focadas no público que curte um estilo tradicional, mas não quer perder o conforto. E aí entramos na Modern Cruiser. Por incrível que pareça, tem muita gente que torce o nariz e não considera alguma dessas motos o que seria, entre aspas, a custom, né? Que são as Cruisers, que aí entraria Ducati Diavel, Yamaha VMAX, Vulcan da Kawasaki e até mesmo, né, a lendária Harley Davidson V-Road, que tem motor de Porsche, né? O motor dela, na verdade, é um motor Harley que foi melhorado pela Porsche. Diga-se de passagem, um dos melhores motores já feitos pela Harley, digam o que quiserem. Bom, essas motos são focadas muito na performance, conforto e tecnologia. Isso mesmo, elas unem aquele conforto de sofá com motor das Cruiser com toda a tecnologia de uma moto moderna. Ou seja, ideal para quem quer viajar muito longe, com muito conforto, mas não está se importando com um estilo mais clássico ou retrô. Obviamente, existem motos Classic Cruiser que possuem muita tecnologia embarcada, um design muito bonito, mas tem moto para todo mundo, não é mesmo? Então podemos concluir o que? Existe uma moto para cada estilo, para cada tipo de rolê. E aí, qual que é o seu estilo? Qual a moto que você gosta? Se inscreva no canal, deixe nos comentários qual o seu estilo de moto. Achou que faltou alguma coisa? Achou que eu não falei algo ou que eu falei alguma groselha? Deixa nos comentários também, compartilha com os amigos nas redes sociais e se você estiver no Spotify, siga-nos. Muito obrigado, aquele abraço e tchau!